mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa, né? Bate na madeira, tô fora. Bom, pessoal, geralmente nós gostamos de coisa boa, né? Nós gostamos de festas, nós gostamos de momento de alegria, nós não gostamos muitas vezes de ir em funerais, nós não gostamos de ir em velório, tem gente que detesta ir em hospital. É muito melhor nós estarmos em lugar de festa, em lugares agradáveis, em situações boas, em situações confortáveis. Mas nós vamos ver hoje com Salomão que é extremamente importante e sábio nós enfrentarmos, darmos de cara com as situações difíceis da vida e o quanto essas situações são benéficas para nós. Já que vivemos em um mundo caído, sofrendo os efeitos da queda, mas com a graça de Deus nós passamos por este momento e Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós muitas vezes vamos olhar para uma situação e só ver o pior, só ver a desgraça. Talvez você conheça alguém assim, que só vê o pior de tudo. Se um dia amanheceu, a pessoa já começa a reclamar. Se chega no lugar, a pessoa já começa a achar defeito. A pessoa só vê o pior. E hoje a gente vai aprender com Salomão a ver o melhor até mesmo no pior. O melhor que há no pior. Eclesiastes capítulo 7. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus faz tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Como diz o filósofo da novelinha das 6 aí que vocês assistem, o que eu sei, aquilo que acontece de ruim na vida é para melhorar. E é isso que Salomão está falando aqui. Tem coisas que são pro melhor e há melhor mesmo no pior. É pior você fugir destas coisas e não aproveitar. Nós vamos ver que ficar na ilusão, no escapismo, correndo simplesmente atrás de alegria, de êxtase, neste hedonismo, buscando prazer a qualquer momento, é uma furada, não vai trazer para você crescimento, amadurecimento. Se você pegar aí, por exemplo, os stories e os feeds das pessoas aí no Instagram, você vai ver que elas só postam coisas boas, momentos bacanas, só postam aí momentos de alegria, de conquista, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. É a fake life que a gente conhece aí bem, não é verdade? Parece que a pessoa está sempre feliz fazendo coisas boas. Aí a gente se sente igual a Asaf no Salmo 73. Eu invejava os ímpios, parece que eles está tudo bem, não acontece nada de ruim. Bom, fique aí conosco. Hoje, Eclesiastes capítulo 7, nos versos iniciais, nós vamos falar sobre o melhor no pior. Há coisa boa em coisa ruim? Bom, vamos ver com Salomão. Lembra que Salomão terminou o capítulo 6 perguntando quem pode dizer para o homem o que é bom para ele? Salomão diz que nós não precisamos ficar sem resposta. A palavra de Deus nos diz o que é melhor. Quando Salomão coloca, isto é melhor do que isso. Observe bem. Você vai observar aí neste capítulo 7 de Eclesiastes que Salomão vai fazer algumas comparações. Ele usa aí o termo melhor do que, isso é melhor do que isso é melhor do que aquilo. Ele vai fazer algumas comparações para nos mostrar que mesmo nas situações difíceis, nós podemos e devemos encontrar uma lição, algo bom, algo proveitoso e lições que nós só vamos encontrar
em meio ao sofrimento e em meio à dor. Coisas que momentos de alegria não nos trazem, não trazem ao nosso coração. E a primeira comparação que Salomão traz aí, ele diz o seguinte: é melhor a boa fama, é melhor a honra do que um perfume caríssimo, um unguento precioso. Aí Salomão está falando de um perfume caríssimo. Pense naquele perfume caríssimo, top, que você passa assim sem ser avanço, né? Mas que você passa aquele axe assim que as pessoas sentem o seu rastro à distância e fica o seu rastro assim na sala toda quando você chega, né? No ambiente todo. Salomão está dizendo assim, mesmo o perfume mais caro, ele não se compara à fama e à honra. Pense aí em qual rastro você tem deixado na sua vida. Será que é cheiro de morte? Será que é cheiro de podridão, cheiro de mentira, cheiro de enganação? Se você olhar a trajetória da sua vida até aqui, os seus anos, os seus dias, as suas palavras, o seu comportamento, as suas escolhas, qual cheiro você tem deixado para trás? O que você tem deixado em termos de reputação na sua vida? Salomão está dizendo, a honra é melhor do que o perfume mais caro. Lembra lá daquele episódio em que aquela mulher quebra aquele perfume caríssimo para ungir os pés de Jesus? E ali Judas fica todo preocupado, porque ele estava mais interessado no dinheiro, né? Ele não estava interessado em pessoas e na obra de Deus. Ali nós temos uma boa comparação disso. O fato daquela mulher adorar a Deus, entregar o seu coração, era muito mais precioso do que qualquer perfume caro. Ela percebeu que Jesus Cristo era o perfume mais importante na sua vida, mais precioso. Já Judas não. Judas, que inclusive tem um nome que entra aí numa contradição, traz a ideia de louvor, mas na verdade ele buscava o louvor dos homens. Mas qual cheiro você tem deixado? Será que é cheiro de vida? Parafraseando Paulo aí, em uma de suas cartas, Coríntios. Será que é cheiro de vida que nós temos levado assim o bom perfume de Cristo? Ou será que nós temos deixado um mau cheiro do pecado? Pense bem, em primeiro lugar, é melhor nós termos boa fama, é melhor a honra para a glória de Deus do que o melhor perfume, o perfume mais caro. Qual cheiro você tem deixado aí para os outros? Segundo lugar, Salomão vai fazer outra comparação aí. Ele vai dizer, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. O que é isso, Salomão? O que você quer dizer com isso? Pois é, pessoal. Se a gente não pegar todo o contexto do livro, nós vamos ver aí que Salomão fala umas coisas bem estranhas, né? Difíceis de entender no primeiro momento. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Mas para eu morrer eu tenho que ter nascido, né? Vamos entender bem o que Salomão está dizendo. Ele não está comparando necessariamente a morte com a vida, como se morrer fosse melhor do que nascer ou não existir. Ele está dizendo dentro desta perspectiva de como nós levamos a vida debaixo do sol. Se vivemos em sabedoria, se vivemos no temor do Senhor ou se vivemos para nós mesmos. Por que ele está dizendo isso? Porque é importante o que acontece entre o nascimento e a morte. Dependendo da maneira como você vive entre estes dois extremos, isso vai determinar se para você morrer é vantagem ou não. Por exemplo, Paulo vai dizer lá em Filipenses que para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele diz, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo não está dizendo assim, eu desejo a morte, eu quero morrer. Paulo não estava com uma mente suicida por causa de estar preso. Não é que ele queria dar um fim ao seu sofrimento. Paulo entendia que a morte é estar com Cristo Jesus. Inclusive a palavra que ele usa ali é desmontar acampamento, é voltar para casa, é tirar o navio do porto e partir para o seu destino. Ou seja, a morte já foi vencida por Jesus Cristo. A morte já não causa ao crente pavor, mas é a vitória quando nós vamos deixar o pecado plenamente e vamos habitar com o Senhor Jesus, aguardando a ressurreição final. A morte não é o fim, não é uma destruição, não é uma tragédia a mais, porque se o salário do pecado é a morte, Cristo pagou esse salário na cruz por nós e nós morremos apenas para completar aqui o nosso combate, né, a nossa trajetória e entrarmos na glória eterna. Para o cristão, principalmente, ele pode dizer que o dia da morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Mas dentro desta perspectiva,
bíblica. E pensando assim, uma pessoa que vive sem Deus, é o que Salomão vem desenvolvendo desde o capítulo 6 e 5, uma pessoa que vive sem Deus e só vê opressão, só sofre neste mundo de diversas formas, como ele falou do perigo da riqueza, é melhor morrer do que continuar vivo na perspectiva de que a vida seja só isso que você tenha e seja só sofrimento. É melhor parar de ver essas coisas e sofrer estas coisas. Mas para o cristão, a morte tem um sentido totalmente diferente. Por isso que Paulo também vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus Cristo derrotou a morte e nós também venceremos a morte em Jesus Cristo. Como ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso que mesmo no meio da morte, nós podemos encontrar algo bom, algo maravilhoso. E aliás, foi na morte de Jesus Cristo, pelos nossos pecados, que nós obtivemos vida e salvação, que nós obtivemos redenção por meio daquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ser a nossa justiça. Em terceiro lugar, deixa eu fazer um convite para você. Vai ter um velório top, você não pode perder, viu? Nós precisamos estar todos lá. Eu estou convidando você a ir comigo. Que loucura, né? Que doideira. Já pensou um convite desses? Pois é, Salomão está dizendo aí que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festas. Salomão, agora você pirou na batatinha de vez. Eu tenho horror a velório, eu evito ao máximo o velório, eu não gosto, é um ambiente estranho, eu detesto ir nesses lugares, eu vou só se for obrigado. Tem gente que diz assim, eu não vou nem no meu. Pois é, Salomão está dizendo que é melhor ir a estes lugares do que onde há festas. Pessoal, mais uma vez, vamos evitar extremos. Salomão não está dizendo assim, pare de ir em festas, pare de ir em comemorações, pare de ter momentos de alegria, só tenha momentos difíceis, só tenha momentos de tristeza. Passe aí somente em velórios, passe aí somente em hospitais para você ver situações tristes. Esqueça o lado bom da vida. Não é isso que Salomão está dizendo. Nós precisamos em tudo na vida ter equilíbrio. Nós precisamos equilibrar as coisas. Nós temos uma tendência muito grande para extremos. Não é que Salomão está nos privando das alegrias da vida, até mesmo porque a Bíblia nos ordena a nos alegrarmos em Deus e nas coisas que Deus fez. Mas ele está dizendo do como é importante nós encararmos as duras realidades da vida e não fugirmos. Muitas pessoas fogem porque não querem dar de cara com quem elas são, com a fragilidade humana, porque este momento de luto, de velório, vai revelar ao nosso coração quem nós somos, a nossa fragilidade, que somos pó, que nós não somos nada. Estas situações nos humilham, nos colocam no nosso lugar. Tira a nossa altivez, a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, aquele senso de que nunca chegará a nós, de que nós somos imbatíveis. Mas quando nós vamos nestas situações, nós nos deparamos com quem nós somos. É um espelho de quem nós somos. É por isso que isso nos incomoda tanto. E a reação da maioria das pessoas é fugir. Eu detesto ir em hospital, passo mal, não gosto de ver gente sofrendo. Eu não gosto de ir em velório. E o porquê disso, meus irmãos? Eu sei que tem questões aí psicológicas e tudo mais, mas em última análise é porque nós não queremos deparar com quem nós somos. Nós preferimos fingir que nada está acontecendo. A gente prefere maquiar. Vamos se alegrar, vamos pôr um sorriso no rosto, vamos falar de coisa boa, vamos falar de outro assunto. Por quê? Temos dificuldade em lidar com estas questões. E uma das razões é porque muitas vezes nós não aplicamos adequadamente na nossa vida as verdades do Evangelho. A verdade do Evangelho acerca da morte, da vida eterna, da salvação, de novos céus e nova terra, de que somos aqui peregrinos, de que o nosso coração deve desejar Cristo, a sua volta, desejar o céu. Nós somos muito apegados aqui a este mundo e para muitos, até crentes, a morte ainda é um assunto difícil, porque talvez não compreenderam totalmente ou não aplicaram à vida e ao coração estas verdades do Evangelho para poderem dizer com segurança como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele vai dizer que nesta situação se cogitam das coisas da vida, se cogita acerca de quem é o homem. Lembra lá do Salmo 90? Senhor, me ajude a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio.
Ou seja, a sabedoria vem de você compreender que você é finito, de que nós temos poucos dias, de que nós somos como a erva e a nossa glória é como a flor da erva, de que nós passamos. A sabedoria vem de você compreender que você é finito, que você é criatura, que você é dependente, que você não é autossuficiente, que você não é dono da sua vida, que você não vive de si e para si, mas que você depende de Deus e Ele é quem escreveu todos os nossos dias quando nós ainda nem existíamos. Deus é quem determina a vida de cada um de nós. Nós somos criaturas, nós não podemos aumentar e nem diminuir os anos da nossa vida. E quando nós vamos nestas situações, por mais dolorosas que elas sejam, debaixo deste sol, convivendo com os efeitos da queda, há um melhor nesse pior: ensinar o nosso coração acerca de quem nós somos e da nossa necessidade de Deus e da redenção. Mas o ser humano no seu coração endurecido, ele prefere se distrair, maquiar e fingir que nada está acontecendo. Que Deus nos ajude a termos um coração humilde e ensinável pela graça de Deus. E em quarto lugar, Salomão vai fazer uma outra comparação e vai dizer, não se assuste, que é melhor a mágoa e o pranto do que o riso, porque a tristeza do rosto faz melhor ao coração. Que doideira, mas não é o contrário não, Salomão? Pois é, se a gente for lá em Provérbios 15, 13, o autor vai dizer assim, que o coração alegre formoseia o rosto, ou seja, quando você está alegre, satisfeito, em paz, em comunhão com Deus, quando há gozo, regozijo no seu coração, isso transparece, isso vai ganhar o aspecto eterno. E o contrário também é verdade, quando o nosso coração está triste, nós também vamos aí ficar todo atrapalhado, isso vai transparecer também para o nosso exterior. Mas Salomão está dizendo aí algo interessante, ele não está contradizendo Provérbios, ele está dizendo aí que a mágoa, muitas vezes, o pranto, a dor, o choro, trabalha o nosso coração, molda o nosso coração, molda o nosso caráter. Este é o sentido que Salomão está dizendo aí, que muitas vezes um riso falso, forçado, externo, a qualquer custo, pode revelar um coração totalmente doente. Lembra aí do filme do Coringa, por exemplo? Se você lê aí a história do Coringa ou vê os vários filmes, né, os 300 filmes que tem do Coringa, e não sabe qual autor foi melhor que o outro, né, ator. Mas basicamente a história é de um homem que teve muita dificuldade, muitos traumas desde a sua infância e aquele caos todo na sua vida. Então por dentro ele é extremamente revoltado, amargurado, triste, depressivo. Tem até várias teorias, né, do seu sorriso, que ele teria ele mesmo aberto, ou alguém abriu o seu sorriso, seria um sorriso totalmente forçado, né, imposto. E ele naquela vida de palhaço, promovendo alegria, e naquela alegria externa, mas por dentro totalmente triste, arrebentado. É isso que Salomão aqui está dizendo. De que vale um riso bobo, forçado a qualquer custo, de que vale um riso produzido, maquiado, porque é melhor sorrir, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de tristeza não, essa é a pegada das pessoas aí fora, mas com o coração totalmente mal resolvido, cheio de dúvidas, de questionamentos, de mágoas, de amarguras. É disso que Salomão aí está tratando e falando conosco. E é isso que Salomão está querendo nos dizer, que muitas vezes as tristezas da vida, o choro, trabalha o nosso coração. Estas coisas moldam o nosso caráter, estas coisas trazem amadurecimento. Por isso que o salmista vai dizer assim, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os seus caminhos. Tem lições, meu irmão, que nós só aprendemos em meio ao sofrimento. Não há outra maneira de nós aprendermos. Por quê? Quando tudo vai bem, os nossos ouvidos estão tapados para as lições. O nosso coração está totalmente endurecido, a gente está pensando em outras coisas. Quando tudo vai bem, a gente tem saúde, dinheiro, prosperidade, felicidade, está tudo dando certo. Nós muitas vezes nos esquecemos de Deus, nos esquecemos da palavra de Deus, nos esquecemos da nossa vida espiritual e não aprendemos lições que nós só aprendemos muitas vezes em momento de escassez, de crise, de enfermidade, de um problema, de uma luta.
Então, Salomão aqui está ensinando esta preciosa lição. Muitas vezes, um choro no rosto é melhor para o nosso coração. Muitas vezes faz bem chorar, faz bem passar por uns perrengues, né? Por umas situações difíceis, para que o nosso coração seja lapidado, tal qual ouro pelo fogo, né? E diamante também, que precisa ser limpo e lapidado, como o ouro de ourives. O nosso coração também precisa ser trabalhado e purificado, e isso muitas vezes dói, mas é para o nosso bem. É pior ter um sorriso forçado no rosto, mas o coração todo atrapalhado. Mas se o nosso coração for trabalhado em meio às tristezas, com certeza ele será alegre, e um coração alegre irá trazer formosura ao nosso rosto. Bom, mas em quinto lugar, você gosta de elogios? Você gosta de pessoas que fiquem falando que você é o cara, que você é legal, te apoiando em tudo, dando um like, curtindo, compartilhando as suas coisas, as suas ideias, sempre te aplaudindo, sempre te elogiando a sua aparência física, elogiando o seu jeito, as suas opiniões. É bacana, não é? É bacana sermos elogiados, é bacana sermos seguidos, sermos admirados. Mas Salomão vai dizer algo precioso para nós nessa próxima comparação que ele faz. Ele vai dizer: é melhor a repreensão dos sábios do que o elogio daqueles que nos bajulam. Não faltam bajuladores ao redor de nós. E qual que é o problema do bajulador? É que o bajulador te elogia não por causa de você. O bajulador te elogia por causa dele mesmo, porque ele quer estar bem com você, ele quer o seu favor, ele quer o seu aplauso, ele quer a sua consideração. Por isso que ele te elogia, porque ele quer a todo custo que você o admire, que você o trate bem, ele quer ficar bem com você. Por isso que ele te elogia tanto. Por isso, desconfie de pessoas que elogiam demais, de pessoas que bajulam demais, de pessoas que agradam demais. Aí tem alguma coisa, viu? Geralmente, amizades sinceras não vivem na base de bajulação, de aprovação a qualquer custo, de aplausos a qualquer custo o tempo todo. Precisamos de pessoas que nos digam a verdade. Verdadeiros amigos falam a verdade na cara, em amor, mas falam. Verdadeiros amigos exortam, confrontam. Por isso que Salomão está dizendo: é melhor a repreensão. Eu sei que ninguém gosta de repreensão, ninguém gosta de ser ali corrigido. O nosso ego é ferido, né? Nós somos confrontados, nós somos ali humilhados no bom sentido. E não é fácil ser corrigido, não é fácil admitir um erro, porque o nosso ego é grande demais, o nosso orgulho fica ferido. Mas Salomão está dizendo: é melhor a repreensão do que bajulação, lábios bajuladores, porque a repreensão vai te tirar do erro, a repreensão vai te trazer crescimento, a repreensão vai te tirar do pecado, a repreensão vai te tirar do caminho mau, a repreensão vai te moldar, e quem te repreende é quem te ama. Mas é triste que muitas vezes quem repreende acaba ficando mal na fita, né? Quem repreende acaba tendo fama de pessoa que incomoda, de pessoa que é atrevida, que quer se meter na vida dos outros. Nós gostamos de ajuntar pessoas que nos bajulem, mas tome cuidado com isso. Pense em como você tem levado a sua vida, a quem você tem ouvido, e pense o quanto é importante procurar pessoas que vão nos dizer a verdade. Você já reparou que quando você quer fazer alguma coisa, você vai pedir opinião de quem você já sabe que vai concordar com você? É difícil a gente pedir opinião para quem vai discordar. A gente sabe assim: não, se eu for conversar com fulano, eu já sei o que ele vai dizer. Ele vai me dizer não. Se eu for conversar com fulano, eu já sei que ele vai dizer que eu estou errado, que eu preciso mudar. Então, geralmente, a gente tem a tendência de pedir opinião para quem a gente sabe que vai concordar com a gente. E quando alguém discorda, a gente fala: não, mas eu penso diferente, eu vou pedir outra opinião. Nós temos muita dificuldade de sermos confrontados. Que Deus tenha misericórdia de nós, pois pode parecer que a repreensão seja ruim, mas neste pior há o melhor. Hebreus vai dizer que a disciplina, num primeiro momento, não parece ser motivo de alegria, mas de pesar. Mas depois traz frutos de justiça. Não é fácil corrigir um filho e não é fácil ser corrigido. Muitas vezes dói, mas é pro melhor.
E inclusive no verso 6 aí, Salomão vai comparar a bajulação, as canções dos insensatos, dos loucos que bajulam, como espinhos estourando na fogueira. Você já deve ter feito uma fogueira ou estado perto de uma fogueira. E quando começa a estalar aquela madeira, quando você põe ali alguns galhos, eles começam a estalar no fogo. Salomão está dizendo aqui, os lábios bajuladores destes homens insensatos é como aqueles estalos. As canções deles são como esses estalos. Ou seja, só faz um barulho e acabou, não tem mais nada além disso. Se nós fôssemos trazer para o Brasil, seria dizer assim, é fogo de palha, não leva a lugar nenhum. Bom, e Salomão não vai parar por aí, pessoal, mas ele vai nos dar algumas dicas preciosas para nós caminharmos aí para a conclusão dessa nossa primeira parte, de como passar pelo pior, extraindo o melhor, sem perder a cabeça, sem pirar o cabeção, sem ficar doido de pedra. Vamos ver algumas dicas que Salomão nos dá. No verso 7, Salomão aí nos dá um alerta, porque viver debaixo de sofrimento, muitas vezes passar pelo momento pior, em que nós muitas vezes temos dificuldade de enxergar o melhor, não é fácil, nós temos muita facilidade de cair. Salomão vai dizer aí que a opressão endoidece qualquer sábio. Então a gente tem que estar atento, colocar o nosso coração diante de Deus, depender muito de Deus, dobrar os joelhos no chão, porque viver debaixo de opressão, passar por uma tribulação, por um sofrimento, não é fácil. Isso revela a nossa total fraqueza e o quanto nós carecemos de Deus. E a opressão pode enlouquecer qualquer sábio. E eu sei que você tem exemplo aí de pessoas que eram totalmente serenas, tranquilas, sábias, comedidas, e quando passaram por provações, tiveram extrema dificuldade, às vezes até surtaram, né? Por isso nós precisamos depender totalmente de Deus. Ele vai dizer que o coração do homem também é facilmente corrompido, porque nos momentos de tribulação, nos momentos em que estamos passando no nosso pior, nós somos tentados e seduzidos aí por caminhos mais fáceis e o nosso coração é facilmente corrompido. Então segue o alerta aí de Salomão, neste momento em que ele está falando de ver o melhor no pior, não se perca no pior, porque o seu coração é facilmente corrompido e nós temos uma tendência também de, quando passando pela opressão, de ficarmos bem doidos, viu? A próxima dica, Salomão diz aí que é melhor o fim do que o começo, é melhor ser paciente do que arrogante. O que Salomão quer dizer com isso? Salomão não está dizendo que é errado nós iniciarmos projetos, até porque para terminá-lo a gente precisa iniciar. Mas muitas vezes no início nós temos essa arrogância, esta autossuficiência e também vamos passar por muitos desafios e muitas lutas para a gente concluir aí os nossos objetivos. Salomão está dizendo que é melhor chegar ao fim, é melhor obter um resultado. Ou pode ser que Salomão também esteja analisando a vida como um todo. E para o cristão, para aquele que conhece a Deus, de fato, o melhor está no fim. Na verdade, o fim é apenas o início de uma eternidade com Deus. Mas para aquele que não conhece a Deus, o fim é simplesmente o início de uma condenação eterna longe de Deus. E logo em seguida ele fala da paciência e da arrogância. Se você conseguiu chegar até o fim, significa que você foi paciente. Talvez esse seja o sentido que Salomão traga aí de melhor é o fim do que o começo, porque no final você revelará mais maturidade, a sua perseverança será trabalhada, você chegará lá na linha de chegada com o coração mais paciente, você teve paciência durante todo o processo. E melhor é o paciente do que o arrogante, porque muitas vezes o início traz esta arrogância, esta autossuficiência e muitas vezes nos leva à frustração, principalmente se a gente estiver fazendo com a motivação errada. Mas é muito melhor sermos pacientes e a paciência é um fruto do Espírito Santo no nosso coração. E debaixo de opressão, vivendo no nosso pior momento, nós extraímos o melhor, entendendo que muitas vezes, como diz Tiago no capítulo 1 de sua epístola, que a tribulação também trabalha virtudes na nossa vida, como a paciência e como também a perseverança, para que tenhamos um caráter íntegro e aprovado. Verso 9, uma terceira dica, Salomão vai falar da ira, porque quando estamos passando pelo nosso pior momento, nós estamos sujeitos
a ira. A ira humana não produz a justiça de Deus, vai dizer Tiago, porque na nossa ira a gente sai quebrando tudo, não é verdade? Sai xingando quem vem pela frente, dando soco na parede, pisando duro. Por isso que a nossa justiça não produz Por isso que a nossa ira não produz a justiça de Deus, ou seja, a nossa reação é na maioria das vezes pecaminosa por causa do nosso coração. Por isso que Paulo vai dizer assim, não vingueis a vós mesmos, mas dei lugar à ira. Ali está subentendido a ira de Deus. Ou seja, entregue as causas antes de tudo a Deus, a ira de Deus. E a ira de Deus não é o nosso descontrole. A ira de Deus é a sua santa e justa resposta ao mal. Deus é reto juiz e Ele sabe exatamente como exercer plena justiça. A nossa ira sempre vai acabar mal e é o que Salomão aqui está nos alertando também, principalmente quando pisam no nosso calo, quando estamos no nosso pior momento, muitas vezes extraia o pior de nós. Então tenhamos cuidado para que a gente aproveite o pior momento para extrair coisas boas, extrair o melhor do pior. Verso 10, em quarto lugar, Salomão vai nos dar uma outra dica aí acerca de ficar preso no passado, nas boas memórias, ficar estagnado, parado, ser saudosista, ficar pensando assim, aqueles tempos passados, aquele tempo que era bom, ou tempo que não volta mais. Não é errado nós nos lembrarmos, nós termos saudade, não é errado nós aprendermos com o passado, muito pelo contrário, a gente tem que aprender com o passado, mas a gente não pode viver no passado, ficarmos presos no passado, senão o nosso Deus será nós mesmos, a nossa própria felicidade e o nosso passado. A razão da nossa vida é Deus e Deus tem plenitude de vida para nós, a nossa história está sendo conduzida pelas mãos de Deus e caminha para um destino glorioso. A nossa história não terminou no passado, não foi o passado quem pôs um ponto final na nossa história e na nossa felicidade. Por isso que Salomão está dizendo aí, não fique olhando demais para o retrovisor. Quando você estiver passando pelo pior, não fique lá pensando, o melhor estava lá atrás, agora acabou a minha vida, é só choro, é só desespero, o que eu vou fazer? E ficar lamentando e murmurando. Não, aprenda com o passado. Planeje o futuro com a graça de Deus, mas viva o hoje, é o que Salomão está nos ensinando. O hoje e o agora é o que nós temos e devemos viver o melhor possível para a glória de Deus. Verso 11 e 12, em quinto lugar, outra dica que Salomão aí nos traz é que a sabedoria é a melhor herança de todas. É muito mais vantajoso nós sermos sábios. Verso 11 ele vai dizer que é a melhor herança. E no verso 12 ele vai dizer que ele é melhor do que dinheiro. Ele diz aí, traz mais segurança, protege mais do que o dinheiro. O dinheiro traz muita segurança, você pode contratar aí uma equipe armada, contratar o BOP, a SWAT, para te proteger. Você pode pôr cercas elétricas, você pode morar num condomínio fechado, com todas as seguranças, portas eletrônicas, digital, tudo mais. O dinheiro pode proteger a sua vida, você pode comer bem, você pode vestir bem, andar em carros de luxo, blindado. Você pode se proteger com o dinheiro, mas Salomão está dizendo aqui, a sabedoria é muito mais importante do que o dinheiro, porque a sabedoria não salva simplesmente o seu corpo físico, a sua vida terrena aqui, mas a sabedoria salva o homem, salva a alma, a sabedoria divina salva o coração. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte, que ele deve permanecer naquilo que ele aprendeu desde a infância e que sabe as sagradas letras. E Paulo diz assim, que podem tornar-te sábio para a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, nos dá sabedoria para nós aí trilharmos este caminho de salvação e salvarmos não simplesmente o nosso corpo físico, a nossa vida aqui, mas a nossa vida eterna. Jesus diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Outra dica preciosa aí de Salomão. Quando estamos vivendo no pior momento, às vezes a gente pensa que dinheiro vai resolver todos os nossos problemas. Lê do engano. Salomão está dizendo que vai resolver o seu problema no pior momento é sabedoria divina. Verso 13, uma outra lição que Salomão nos dá aí, uma outra dica, é que não podemos mudar os decretos de Deus. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Salomão vai dizer aqui, atente-se para a obra de Deus. Quem pode endireitar o que ele torceu? Creio que Salomão aqui está se referindo aos efeitos da queda. Se você voltar lá em Gênesis 3, você vai perceber que por causa do homem, por causa de que o homem virou as costas para Deus, caiu em pecado,
Deus veio e disse: maldita é a terra por tua causa. Deus proferiu juízos, é claro que misturado com graça. Mas nós vivemos em um mundo caído. E o que Salomão aqui está dizendo é que não adianta você se debater, você lutar, você questionar Deus, querer colocá-lo contra a parede, perguntar por que as coisas são assim, por que existe o sofrimento, por que existe isso, aquilo, por que Deus não faz alguma coisa. Não adianta você ficar se debatendo e querer questionar Deus, ensinar a Deus e saber mais do que Deus. O mundo permanecerá assim e, aliás, quanto mais se aproxima da volta de Cristo, as coisas tendem a se intensificar e permanecerá assim até a volta de Cristo. É só com a consumação que o sofrimento terminará. Lembra lá de Apocalipse 21. Só naquele dia que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá dor, nem morte, nem enfermidade, nem pranto, nem mais nada, porque todas as coisas passaram e eis que se fizeram novas. Mas até lá, aquilo que é torto permanecerá torto neste mundo caído. A redenção plena só virá em Jesus Cristo. Então, quando você passar pelo seu pior momento, entenda o que Paulo disse em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ali é bem espiritual, é salvação, sermos a imagem de Cristo. Coisas boas e ruins, Deus intervém e faz com que coisas boas e ruins cooperem para este propósito, porque Deus é o Deus de José, que transforma mal em bem. Louvado seja o nome de Deus por isso. No verso 14, em último lugar, Salomão traz um equilíbrio, uma dica fantástica para a gente. Ele vai dizer assim: no dia da bem-aventurança, no dia que está tudo bem, aproveite, usufrua destas coisas, goze destas coisas para a glória de Deus. Seja grato, aproveite os dias bons que Deus te dá. Mas saiba, quando passar pelo seu pior momento, saiba que Deus também permite estas coisas. Deus não perdeu o controle, Deus não foi pego de surpresa, Deus não esqueceu você. Estas coisas fazem parte da vida e Deus tem um propósito em todas elas, por mais que a gente não entenda. Salomão não está aqui te pedindo para você entender tudo. Ele está pedindo para você entender que Deus está no controle. Deus permite tanto dias bons como dias maus, segundo o seu propósito e a sua vontade para a vida de cada um de nós. Por isso que o salmista diz: Deus, eu não peço que me des muito, para que na abundância eu não me esqueça do Senhor. Nem me deixe sem nada, para que eu não venha blasfemar, mas me dê o suficiente. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Não podemos, diante do pior da nossa vida, esquecer quem está no controle. É outra dica aqui de Salomão. E Salomão diz aí no final do verso 14 que é justamente que este ponto revela a nossa limitação. O homem não entende as obras de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E eu termino dizendo que há alguém que passou por sofrimentos muito maiores do que nós passamos, incomparáveis, não só em termos físicos, mas principalmente espirituais, quando ele suportou todo o peso da ira de Deus. Ele que é santo e justo, que não é pecador como eu e você, se encarnou, se tornou homem e veio neste mundo caído conviver com pecadores, rodeado dos efeitos da queda. Ele assumiu plenamente a nossa humanidade, viveu neste mundo, experimentou o pior do homem, convivendo com pecadores e levando sobre si a nossa iniquidade. Lá em Hebreus capítulo 5, o autor vai dizer que Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e se aperfeiçoou, e Ele é o autor da nossa salvação. Não quer dizer que Cristo era imperfeito e Ele foi se tornando perfeito e se aperfeiçoou. Não quer dizer que Cristo tinha pecado e foi se purificando. Nada disso. Lucas diz que Cristo é um ente santo, é um ser santo. Ele é o próprio Deus, homem, um Deus que se fez carne. Mas o que Hebreus está querendo nos dizer? Que Jesus, como homem, ele cresceu como todo ser humano. E ele aprendeu, ele adquiriu habilidades. Isso não tem nada a ver com defeito moral ou com pecado. Mas quer dizer que, como ser humano, ele desenvolveu a sua humanidade como ser humano, só que sem pecado. E os sofrimentos contribuíram para isso. Sofrimentos na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a sua humanidade foi testada até o fim. É igual se você pegar um elástico e esticá-lo até a última potência, não é? E ele mostrar-se ali resistente. Cristo foi testado em sua humanidade até o fim
e não caiu, não pecou. Aí, em resumo, quer dizer o seguinte, que Cristo passou por sofrimentos e ele foi aprovado como autor da nossa salvação. Ele mostrou-se santo, justo e digno de ocupar esta posição, pois dolo algum jamais se achou na sua boca. Nós seguimos a esse Jesus Cristo. Ele é homem de dores e sabe o que é padecer. Ele tornou-se participante conosco em todas as coisas, com exceção do pecado. E hoje ele pode compadecer-se de nós, pois ele socorre a descendência de Abraão. Então, quando vamos a Deus, no pior momento da nossa vida, nós temos um advogado que é Jesus, que sabe o que nós estamos passando, não só por ser onisciente, mas porque ele experimentou na própria pele o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer e padeceu muito mais do que qualquer um de nós, sendo justo, ele assumiu o nosso lugar. Nós merecemos um inferno. Qualquer sofrimento aqui é fichinha perto do que a gente merece. Mas Jesus, revestido de glória, ele com certeza não tinha o que sofrer pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado algum, ele sofreu pelo pecado de outros. Não há amor maior do que esse. Então nunca se esqueça disso. Quando você estiver passando pelo pior momento, lembre-se de Jesus Cristo. E neste pior momento, no pior da história, onde ali foi revelado o pior do homem, Deus transformou aquele cenário em algo melhor, em algo fantástico. Como diz Pedro no seu discurso, que os homens mataram Jesus Cristo, crucificaram os judeus na cruz, naquele cenário horroroso, gritante, vergonhoso, de morte, de condenação, da aplicação da ira de Deus, ao mesmo tempo que foi o pior momento, mas foi o melhor de Deus para nós, foi Jesus Cristo, foi a salvação. E se Deus não poupou o seu próprio Filho, porventura Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Com certeza que dará. Que Deus te abençoe e um grande abraço.